Gente, hoje a gente vai falar sobre Halloween. Como explicar para os nossos filhos que Halloween não agrada a Deus? Afinal, o que é o Halloween? Hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos entrando, bem-vindos, bem-vindas. Bom dia. Enquanto vocês vão entrando aí, já vai clicando aqui no aviãozinho, chamando uma amiga, uma mamãe. Ou papai também, né? Por que não? Bom dia! Hoje a nossa live tá sendo quinta-feira. Normalmente a gente faz de terça, né? É porque essa semana nós tivemos um feriado e não fizemos a live na terça. Mas estamos fazendo hoje, tá bom? Mas só essa semana. As próximas semanas vai voltar a ser terça-feira. Tá bom, gente? Então vamos entrando. Bom dia. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas mamães me mandam mensagem me perguntando assim: pastora, como eu vou explicar para o meu filho que Halloween não é de Deus, não agrada a Deus? Como que eu vou ensinar para o meu filho? Como é que eu faço com as festas da escola, com a influência da escola? Como eu faço, pastora, com a influência da família, né? Como que a gente vai fugir dessas comemorações? Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, esse dilema que algumas mamães estão passando nessa época do ano. E também uma seguidora me escreveu me pedindo se eu não poderia fazer uma live sobre isso, né? E eu pensei, por que não? Então hoje eu vou falar com vocês sobre o Halloween, né? E sobre não só o Halloween, mas também outras festas pagãs, né, mundanas que tem hoje, que o mundo comemora e que às vezes a gente quer guardar os nossos filhos dessas festas, dessas comemorações, mas na escola eles estão envolvidos, com os amigos eles estão envolvidos. Então como que a gente pode fazer? Que estratégia a gente pode usar para que a gente não possa parecer aquela mãe chata, implicante, que implica com tudo, né? E às vezes se torna um relacionamento muito pesado, é muito cansativo entre você e seu filho se você fica o tempo inteiro falando não pode, não vai, não é de Deus, né? Lá em Romanos, eu estava lendo essa semana, Paulo fala, né, que a força do pecado é a lei. Então a lei, ela é boa, mas é ela que fortalece o pecado. Então todas as vezes que você coloca uma regra rígida e você implica com isso, não pode, não vai, não deixo, não, 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 a criança ela acaba criando uma aversão, né, a você, a essas situações, e ela acaba querendo ir, querendo fazer só porque você está proibindo. Então a proibição, né, não vai, não entre naquela porta, gera na criança curiosidade, desejo por conhecer, por participar, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Deixa eu colocar aqui que eu vou fixar aqui o comentário. Halloween. Vamos lá. Enquanto isso, vai chamando as pessoas, tá bom? Pega o aviãozinho e chama mais pessoas para estar aqui nessa live. Vamos fazer isso agora? Aqui embaixo, ó, tem uma setinha, um aviãozinho. Pega esse aviãozinho, encaminhe para pelo menos, gente, 10 mamães, no mínimo. Pelo menos 10 mamães. Manda para todo mundo. Eu vou fazer isso agora também. Peraí, vamos lá? Eu tô mandando para várias pessoas. Faz isso você também, pra gente poder chamar várias pessoas para estar aqui com a gente na live, tá bom? Vamos lá? Manda aí para todo mundo. Vamos mandar para todo mundo que você conhece, suas amigas. Mandou? Então tá bom. Todo mundo tá compartilhando? Compartilhe. Bom, gente, vamos começar falando sobre essa festa Halloween. Antes da gente começar a falar do que a Bíblia diz, daquilo que é bíblico, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Halloween, como surgiu o Halloween, né? Porque às vezes a gente tá falando de algo que às vezes você nem sabe como surgiu, onde nasceu, por que a gente comemora o Halloween, já fazem milhares de anos que essa festa é comemorada. Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês, para a gente entender como surgiu o Halloween, que é conhecido como Dia das Bruxas ou Dia dos Mortos. Ele surgiu há 3.000 anos atrás,
pelo povo celta, um povo da Europa Central. E há 3.000 anos atrás, eles acreditavam em vários deuses, eles eram influenciados por vários deuses, por várias crenças equivocadas. Não era um povo cristão, não era um povo que conhecia a Deus, nada disso. Eles eram um povo pagão, um povo idólatra, um povo que não tinha Deus como centro da vida deles. E eles então, eles acreditavam, né, em vários deuses. E há 3.000 anos atrás, essa festa nasceu através de um festival que eles criaram, que esse povo celta criou esse festival chamado Samhain, ou Samhain. Então eles criaram esse festival chamado Samhain, e esse festival ele marcava para eles a passagem para um novo ano. Então era comemorado no dia 31 de outubro, para eles era o início de um novo ano no calendário deles. Então era o final do verão e o início do inverno. E também era o início do novo ano, e era o dia que eles faziam uma homenagem ao rei dos mortos. Por isso eles acendiam muitas fogueiras, tinha muitas comidas em abundância, eles davam muitas comidas, muitas brincadeiras, muitas fogueiras, muitas fantasias eles usavam. Eu vou dizer para vocês por que eles usavam essas fantasias. Então eles faziam nesse dia uma homenagem ao rei dos mortos, porque eles acreditavam, como eu disse, era um povo pagão, 3.000 anos, né, atrás, era um povo, antes de Cristo, era um povo pagão, um povo que não tinha noção, né, de Deus, de nada. E eles acreditavam que na entrada do inverno, no final do verão, do outono, ali na entrada do inverno, os mortos eles assombravam as suas casas. E eram os meses mais prejudicados para quem trabalhava com plantação, e naquela época tinha muitas plantações, muitas colheitas. E na chegada do inverno, o que acontece aqui na Europa na chegada do inverno? Primeiro, o dia ele dura menos. Então, no pico do inverno, lá pelos meses de dezembro e janeiro, aqui escurece 4h30, 5 horas da tarde, já está de noite. E também amanhece tarde. O dia começa a amanhecer 7h30, 8 horas da manhã, é quando o dia começa a amanhecer, ok? Então, o dia dura das 8 da manhã até mais ou menos umas 4, 5 da tarde aqui na Europa, né? Muito frio, e por isso não tem colheita, não tem como você plantar. Então eles acreditavam que isso tudo era fruto de espíritos dos mortos que vinham assombrar, e esses mortos destruíam as colheitas. Eles não tinham entendimento. Então eles, acreditando nisso, eles faziam nesse dia 31 de outubro uma grande festa em homenagem ao rei dos mortos. E para se parecer com os mortos, a população, eles vinham vestidos com muitas fantasias de mortos. Eles usavam essas fantasias de mortos para se parecer com os mortos e também para se divertir nesse dia, né? Então tinha muita comida, muita fogueira, era um ritual que eles faziam todo ano também, para meio que consagrar aos mortos o novo ano que estava iniciando, consagrando a colheita, consagrando tudo aquilo que eles iam empreender e fazer naquele novo ano, eles consagravam para os mortos. Como eu disse, era um povo pagão, era um povo que acreditava em muitos deuses. Eles acreditavam mesmo que no início do inverno, ali, a partir do dia 1º de novembro, os mortos eles regressavam, eles voltavam para visitar as suas casas, e as assombrações, né, vamos dizer assim, elas surgiam para amaldiçoar seus animais, as suas colheitas. Então todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar esses maus espíritos. Então isso aconteceu por volta do ano 1000 a.C., mais ou menos há 3.000 anos atrás. Bom, o que aconteceu é que essa comemoração ela foi sendo perdurada por muitos anos, né? Uma comemoração pagã desse povo celta da Europa Central, ela foi sendo perdurada por muitos anos. E quando chegou na Idade Média, o que aconteceu? A Igreja Católica, que na Idade Média já existia e era muito forte, o Papa Gregório III
isso na Idade Média, ele decidiu criar uma espécie de Halloween para eles, para a Igreja Católica. Como era uma data já muito comemorada, que era o dia do Samhain, que foi originado pelo povo celta, tudo isso que eu expliquei para vocês. Então a Igreja Católica, ela decidiu fazer desse dia uma data também deles, uma data comemorativa da igreja. Então ele pegou o dia de Todos os Santos, que era comemorado dia 13 de maio, e esse Papa ele passou o dia 13 de maio, que era o feriado do dia de Todos os Santos, e passou para o dia 1º de novembro, que hoje, dia 1º de novembro, é o dia do feriado, né, de Todos os Santos. Então ele pegou e transferiu esse feriado para o dia 1º de novembro, um dia depois da comemoração de Samhain. E foi nessa época que o Halloween ele começou a ficar mais popular ainda no mundo inteiro. Então foi justamente aí, na Idade Média, com essa mudança da Igreja Católica, da data do dia de Todos os Santos para o dia 1º de novembro. Então o Papa ele pegou o dia do Samhain, trouxe para a Igreja Católica e começou-se então a comemorar no mundo inteiro o Halloween. Então a palavra Halloween, ela tem origem inglesa, que significa All Hallows Eve, que quer dizer em inglês Hallows é santos, All Hallows é todos os santos e Eve é véspera. Então, véspera do dia de Todos os Santos. Então, Halloween significa, né, essa abreviação de All Hallows Eve, que significa véspera do dia de Todos os Santos. Então, é um dia comemorado na véspera do dia de Todos os Santos. Então, isso foi firmado ali na Idade Média pela Igreja Católica, por esse Papa Gregório III, e ela aproveitou então, a Igreja Católica aproveitou a festa pagã, uma festa pagã dos mortos, para se tornar então uma festividade de todos os cristãos. Então ela se uniu, essa festa pagã se uniu a essa festa de Todos os Santos um dia depois do Dia dos Mortos. Vocês estão entendendo até aqui? Fala aqui para mim, tô falando muito rápido. Gente, vocês estão entendendo? Dá um feedback aqui pra mim. Até aqui vocês entenderam? Ou eu tô falando muito rápido? Então, essa comemoração de Samhain, ela durava 3 dias. 3 dias, tá? Não falei isso, mas é bom falar que eu vi uma pergunta aqui. Ela comemorava 3 dias. Tô falando rápido? Vou falar mais devagar. Essa comemoração, Samhain, criada pelo povo celta, para festejar o Rei dos Mortos, o início de um novo ano, e também para consagrar aquele ano para os deuses dos mortos que eles acreditavam, ok? Essa festa ela durava 3 dias, dia 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, tá? Era uma comemoração de 3 dias. A Igreja Católica, na Idade Média, ela passou o feriado dos Santos, que era dia 13 de maio, ela mudou essa data, ok? Para o dia 1º de novembro. Então, o Halloween, que significa All Hallows Eve, que quer dizer véspera do dia dos santos, de Todos os Santos, ela uniu então essas festas também, se tornando uma comemoração de vários dias, um feriado prolongado, hoje de vários dias, né, nos Estados Unidos principalmente. Então, gente, é muito importante vocês entenderem que nada é em vão, tá? Eu vou falar mais um pouquinho agora, mas às vezes a gente pensa que o mundo espiritual, ele não é real, mas ele é tão real quanto eu que vocês estão me vendo aqui falando com vocês. A live vai ficar salva, tá? Quem tá chegando agora, a live vai ficar salva. Então, vamos voltar aqui na história. Vou falar mais devagar, tá bom? Que vocês falaram que eu tava falando rápido, vou tentar falar mais devagar. Então, a Igreja Católica, ela aproveitou a festa pagã dos mortos para se tornar uma festividade de todos os cristãos na época, se unindo então à festa de Todos os Santos um dia depois do Dia dos Mortos, a festa dos Santos. Então, essa cultura, ela era muito forte aqui na Europa, muito forte aqui na Europa. Hoje em dia, se eu for perguntar para vocês onde que é mais forte comemorado o Halloween, todo mundo vai dizer que é verdade, é nos Estados Unidos. Hoje o feriado do Halloween nos Estados Unidos, ele é mais forte do que o feriado da Páscoa, só para vocês terem uma ideia. É onde eles têm mais vendas
de fantasias, de tudo que você imagina. Maior lucratividade para o comércio americano é no Halloween, mais do que a Páscoa. Isso já foi, saiu até numa revista americana. Então, só para você ter uma ideia como que o Halloween é um feriado importante na cultura americana. Tem uma americana, tem uma moça, a Denise, tá falando aqui que ela mora lá. Você mora aí, Denise, nos Estados Unidos? Tá vendo? Todos na preparação para o Halloween. É um feriado muito, muito importante que todo mundo comemora. Então, essa cultura, mas não era assim. Era uma cultura muito forte aqui na Europa. E foi por volta do século XIX, lá por volta dos anos 1800, foi que essa cultura começou, foi que esse feriado, essa festividade, essa tradição começou a ser comemorada nos Estados Unidos. Então, como que chegou nos Estados Unidos, né? Então, por volta de 1800, lá no século XIX, a Irlanda passava por um período de muita fome. E nessa época, houve uma migração aí dos irlandeses, dos imigrantes irlandeses para os Estados Unidos. Foram mais ou menos, mais de 1 milhão de imigrantes que migraram para os Estados Unidos e eles levaram para os Estados Unidos essa cultura, as suas histórias, as suas tradições, as suas festas, as suas... né? Então eles migraram e levaram junto com eles tudo aquilo que eles acreditavam e comemoravam e festejaram. Então, poucos anos depois, os americanos eles começaram a comemorar também essa data do dia 31 de outubro, que é a data do Halloween, trocando algumas coisas, né? Porque na Europa eles usavam nessa festa muitas maçãs, nabos para poder decorar, eles faziam decorações com facas nos nabos e usavam, né, nessas comemorações. Mas chegando nos Estados Unidos, eles trocaram as maçãs pelas rosquinhas doces, os nabos pelas abóboras. Então eles foram adaptando e foi aí que surgiram então as famosas abóboras do Halloween. Foi também nesse período, gente, lá nos Estados Unidos, que surgiram a famosa frase doces ou travessuras, usada nos Halloween. Gente, tem muita gente dos Estados Unidos aqui, né? Tô vendo aqui suas mensagens. Bom, então, foi também nesse período nos Estados Unidos que surgiram doces ou travessuras. Enquanto na Europa, o Halloween, durante o Halloween, a população, elas brincavam, né? Era uma festa, porque elas brincavam de jogar nas casas comidas, repolhos, jogavam dentro das casas, né? Comidas, porque essa questão da comida, ela se originou lá no princípio, desde quando foi criada a festa de Samhain, dia 31 de outubro, pelo povo celta. Eles tinham muita comida, muita comida. Eles ofereciam essas comidas todas aos deuses e ao rei da morte, que era o principal deus para eles, que eles comemoravam nesse dia 31 de outubro. Então, até hoje, né, a gente, a comida, os doces, as coisas do Halloween também é algo muito forte. Então, lá nos Estados Unidos, eles trocaram os nabos pelas abóboras, a maçã pelas rosquinhas, e onde surgiu também a frase doces ou travessura. Então, enquanto na Europa eles jogavam repolho na casa das pessoas e também outros alimentos, por volta do ano 1920, lá nos Estados Unidos, o país passava por uma crise econômica por falta de alimentos. Então eles mudaram as brincadeiras. Em vez de jogar comidas, eles decidiram então utilizar doces. E daí nasceu a prática doces ou travessuras. E as fantasias também se tornaram muito comuns na festa de Halloween, principalmente de bruxas e fantasma. Começando, como eu disse no começo da live, desde lá, né, do dia de Samhain, onde nessa comemoração pelo povo celta do Rei dos Mortos, onde eles invocavam os espíritos, eles também ali usavam fantasias para participar desses festivais. Muitas fantasias que fizessem a população lembrar de morte, dos mortos, porque era comemorado ali o Rei dos Mortos, com a intenção também, né, na sua ignorância, de afastar esses espíritos imundos das suas casas, dos seus animais, das suas plantações. Então eles tentavam meio na cabeça deles, vamos ser amigos, né, dos espíritos dos mortos, vamos tentar nos familiarizar com eles para que eles não devorem as nossas comidas, as nossas plantações, os nossos animais, para que eles não entrem nas nossas casas. Então a ideia da fantasia, ela vem desde lá,
de 3.000 anos atrás, e ela foi sendo, vamos dizer assim, aprimorada. Mas nos Estados Unidos se tornou ainda mais comum o uso das fantasias nas festas de Halloween, principalmente as fantasias de bruxas e fantasias de fantasma. Então, os principais símbolos, gente, dessa festa são as abóboras, né, que foi um grande símbolo do Halloween. E quando eles trocaram os nabos pelas abóboras nos Estados Unidos, ela se tornou o maior símbolo, né, do Halloween, a abóbora. É importante dizer, né, e reforçar, como eu contei para vocês agora, não foi uma festa criada pelo americano, porque às vezes as pessoas acham que o Halloween, por hoje ser um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, ele não se originou ali, né? Então, tudo que eu tô contando para vocês hoje nessa live é para situar vocês sobre essa festa, para que vocês possam entender da onde que ela surgiu, né? E por que que muitos cristãos hoje são contra. Eu falo muitos porque não são todos. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, né? A partir de agora da live. Então, quais são os principais símbolos? Abóbora, bruxa, fantasma, múmia, zumbi, gato negro, o que mais, gente? Fala aí pra mim. Vassoura, rosto de palhaço, morcego, né? Qualquer coisa que tenha ligação com a morte, né? Então, essa foi a principal intenção da criação do Halloween. Então, nessa data, também estima-se, gente, que milhares de bruxos e feiticeiros, no dia 31 de outubro, eles realizam grandes rituais, grandes sacrifícios nessa data por todo o mundo. Já ouvi até dizer, não sei se é verdade, que muitos bruxos e feiticeiros, eles se reúnem no dia 31 de outubro para invocar espíritos malignos e para, né, poder fazer grandes rituais e sacrifícios. É muito triste mesmo. Então, pensa que nós precisamos ter esse entendimento, né? Porque às vezes a gente age de maneira muito natural nessas datas. E eu não sou do tipo de pessoa, né, que tem muita mãe que é muito religiosa, que é muito exagerada. Não pode isso, não pode aquilo, pelo amor de Deus, isso não entra na... Eu não sou esse tipo de mãe exagerada. Mas eu acredito que um mínimo de bom senso a gente precisa ter como cristão. Então o Halloween, ele tem toda essa origem que eu acabei de explicar para vocês. Mas se você me perguntar assim, pastora, então se eu colocar no meu filho uma fantasia para ele ir lá na escola dançar, a escola, né, muitas escolas, as crianças vão vestidas à fantasia, fazem máscaras, né? E hoje eles resumem essa festa do Halloween como se fosse uma festa, principalmente no Brasil, né, uma festa fantasia, onde as crianças elas se vestem com um personagem que elas gostam e nem precisa ser bruxa e fantasma. Às vezes outros personagens, Homem-Aranha, o que mais? Hein? Bom, gente, e aí, de maneira ingênua, não é? As crianças se vestem e vão para essas festas. Mas o que eu quero hoje conversar com vocês é para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, né? Porque não é só uma festa fantasia, né? Não é só uma comemoração, né, simples de fantasia que as crianças estão lá brincando. Por trás disso existe uma história, existe um espírito, é isso que eu quero que vocês entendam hoje, que atua nesse dia. Então, quando você comemora o Halloween, ainda que de maneira, né, inconsciente, ingenuamente, você está muitas vezes alimentando esse espírito, porque existe um espírito de morte, né, que ronda esse dia, no dia 31 de novembro. Então, nós precisamos entender que nós estamos pela vida e não pela morte. Nós somos da vida, né, e não da morte. Então, não pense que Halloween é somente uma festa fantasia inocente. Existe uma história demoníaca por trás. Então, o mundo espiritual, ele é real. Então, a gente precisa entender isso. O mundo espiritual é real. Agora, se você me perguntar, pastor, é pecado? Se eu decidir, se eu ver que não tem problema, mesmo sabendo de tudo isso, a minha consciência não me condena, eu acho que não tem nada a ver o meu filho ir lá, vestir uma roupa, pegar doce. Se eu permitir, eu tô pecando? Não. Você não tá pecando, não é pecado.
Mas eu queria levar vocês a refletir em algo hoje, nessa live, né? Eu quero primeiro ler com vocês um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então ninguém está pecando em comemorar a festa do Halloween. Ninguém está pecando em se vestir de Halloween, em ir para a festa dos amigos, em se reunir os amigos na escola, ir lá na escola botar a fantasia. Não é pecado, mas nem tudo convém. Essa que é a questão. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Né? E aí eu quero trazer algo para vocês, como mães, pensarem aqui para a gente raciocinar juntas. Algo muito importante que eu sempre falo. Muitas mães, elas se preocupam em proibir seus filhos de não fazer isso, não fazer aquilo. Pelo amor de Deus, agora eu fiquei sabendo, meu Deus, a origem da festa do Halloween, agora que eu vou trancar meu filho no quarto. Ele não vai. Calma, eu acho que esse também não é o caminho. Não é o caminho. Né? Então, eu sempre falo, né? Eu nunca precisei sentar com os meus filhos e proibi-los de ir e falar: ó, vocês não vão de jeito nenhum, que tá proibido de entrar aqui em casa com uma máscara, tá proibido de não sei o que, não sei o que. Eu nunca fui assim com eles. A gente sempre conversou muito sobre isso, né? E quando eles eram menores de 6 anos, porque a criança, gente, até 6, 7 anos, ela não tem muito entendimento. Eu sempre falo disso, né? A gente tem que respeitar o desenvolvimento em cada idade. Então não adianta você sentar com a criança pequena e querer dar um sermão e dar uma explicação mega profunda para ela sobre o que significa o Halloween, sobre isso, sobre aquilo outro. Ela não vai entender. Então, seja sábia. O que eu fazia quando meus filhos eram pequenos? Eu não deixava, não é que eu não deixava, eu arrumava uma outra programação no dia 31 e eu não mandava para a escola. Então a gente ia fazer um negócio super divertido em família. Eu, né, tinha a possibilidade de estar em casa com eles. Então eu fazia um piquenique com eles no parque. Algo que nem fizesse eles se lembrar que estava tendo naquela data uma comemoração na escola. Então eu trazia os meus filhos para um nosso contexto, para aquilo que a gente poderia fazer naquele dia juntos. E eu não entrava em confronto, nem com a escola, nem com eles, de que eles não deveriam ir, de que eles não poderiam ir. Então a gente precisa trabalhar e ensinar para os nossos filhos, né, a verdade, não dizer para eles o que é errado. Às vezes a gente foca muito em dizer: não faz isso, não faz aquilo. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Posso? É pecado ou não é? Posso ou não posso? Então essa lista de regras, ela é muito ruim. A gente tem que oferecer para os nossos filhos a árvore da vida. E a árvore da vida é Cristo. A Bíblia fala lá em João 8,32. Então vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. E quem é a verdade? A verdade é Cristo. A Bíblia fala também lá em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então o nosso principal papel, eu quero que você entenda isso, é levar os nossos filhos até Jesus. É falar da verdade poderosa do Evangelho para eles. Porque essa é a verdade. Então quanto mais a gente leva essa verdade para o coração deles, mais as mentiras desse mundo, elas não vão ter força sobre eles. Quanto mais eu me conecto com meu filho, menos conexão eles têm com os amigos, entende? A maior conexão que o seu filho tem que ter é com você, dentro da sua casa. Então você precisa construir essa conexão com ele para você poder levar a verdade do Evangelho para o coração dele. E falar sobre Jesus, falar sobre a Escritura, falar sobre aquilo que vocês acreditam. Então não é dizer Halloween é pecado, dançar a festa junina é pecado, comemorar o coelhinho da Páscoa é pecado. Não pode. Então é tirar o não pode, né? E você focar o olhar dele, a visão dele naquilo que pode, naquilo que é apropriado, naquilo que edifica. Então traz a verdade do Evangelho para o coração dele, ministra no coração dele o Deus da vida. O Deus da vida, que é Jesus. Jesus veio celebrar a vida. E, na verdade, a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Né? Então, quando os seus filhos eles têm menos de 6 anos de idade, você vai perder seu tempo
entende? De tentar explicar para o seu filho o que significa o Halloween, como surgiu o Halloween, onde nasceu o Halloween, né? O que a Bíblia fala. Mas, porque ele não vai entender, então se preocupe em se conectar com ele. Seja sábia, talvez nesse dia ou nessa semana, se possível, não mande para a escola. Faça uma programação legal, que ele não vai nem lembrar que teve Halloween na escola. Entende? Então, quando a gente começa a cercar os nossos filhos, né, desses ataques malignos, mais a gente vai ter o coração deles, mais a gente vai protegê-los. Eu conheço igrejas que no dia do Halloween elas fazem outros tipos de comemorações. Elas fazem uma festa fantasia para comemorar, não sei, alguma coisa que simboliza vida e não morte, né? Então, quando você também contra-ataca, trazendo essa mensagem de vida, de alegria, de ordem, de paz, você está contra-atacando aquilo que o mundo tem celebrado, aquilo que o mundo tem pregado nesse dia 31 de outubro. Então, uma história que eu gosto também de ilustrar, e eu vou deixar hoje aqui para vocês, né? Talvez o seu filho já é grande, talvez o seu filho tem mais de 7 anos de idade, já tem entendimento, já tem aquela consciência moral que você consegue explicar, ele consegue entender, né? Então, quando a criança ela já tem esse entendimento, você pode falar para ela, né? Filho, vamos conversar, a mamãe quer te explicar da onde que surgiu o Halloween. E conta essa história toda que eu contei para vocês no começo da live e vai, né, mostrando para eles os princípios dessa história, por que surgiu essa história. E aí você pode trazer algumas ilustrações que estão na Bíblia, princípios que estão na palavra, para você reforçar aquilo que Deus espera de nós, como filhos de Deus nessa terra, né? Então eu gosto muito da história do rei Manassés. Ela está registrada, não vou ler tudo porque é um pouco longo, mas está registrada lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, no versículo 1 ao 20. Então, se você for ler a história, você vai ver que esse rei, ele fez coisas muito terríveis. Ele jogou seus filhos no fogo como oferta para o diabo. Ele levou o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, a cometerem pecados ainda piores que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra. Então ele levou o povo a pecar de maneira ainda mais grave contra o Senhor. Ele invocava os mortos, ele praticava bruxaria, ele rejeitou a voz de Deus. Se você ler o versículo 1 a 20, você vai ver que foi muito grave o que esse rei fez e as consequências que isso teve na vida dele. Então ele teve sérias consequências. E aí o que aconteceu? A Bíblia fala que ele se arrependeu do que ele tinha feito e o Senhor o ouviu. Então, quando você ilustra essa história, conta, por exemplo, a história do rei Manassés para o seu filho e fala para ele, filho, olha para você ver, o Halloween é uma festa que invoca os mortos. O Halloween é uma festa que ela nasceu há 3.000 anos atrás com a intenção de adorar o rei dos mortos. Então era uma festa que invocava os espíritos malignos, era uma festa que invocava os mortos, é uma festa que só fala de morte, fala de bruxaria, de feitiçaria. Então esse é o objetivo dessa festa, o objetivo maior dessa festa. E o rei Manassés, ele também fazia isso. Ele praticava bruxaria, ele invocava os mortos. Então vamos ver o que aconteceu com ele. Aí lê lá com seu filho, aí fala, olha como é grave, olha como isso não agrada a Deus. Mas olha o que aconteceu, ele se arrependeu e Deus mudou a sorte dele. E também outro versículo que eu gosto muito, que eu li uma vez esse versículo com meu filho, que está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 14, que diz assim, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Às vezes, gente, isso é algo muito sério e é triste dizer isso. Vou repetir o versículo para vocês. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1 a 20. Depois, Deuteronômio 18, até do 9 ao 14. Foi isso que a Igreja Católica fez. A Igreja Católica, na Idade Média, ela se corrompeu. Vocês sabem da história, né? Não preciso contar aqui para vocês, mas ela se corrompeu. Então, todos os costumes pagãos do mundo foram entrando dentro da igreja. Então, uma festa pagã que adorava o rei dos mortos
que eu acabei de contar para vocês, criada pelo povo celta. Então a Igreja Católica, ela oficializou essa festa como sendo uma festa oficial cristã. Foi aí que o Halloween ganhou força. Foi lá na Idade Média. Quando a Igreja Católica fez isso, para não ficar um negócio, né, chato, o que ela fez? Ela pegou o feriado do Dia de Todos os Santos e passou para o dia 1º de novembro. Então se comemorava agora o Dia dos Mortos, Halloween e o feriado de Todos os Santos junto. Então, olha, gente, é tão grave, é tão sério, porque a Bíblia fala aqui em Deuteronômio 18, versículo 9 a 14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, intérpretes algouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante de ocultismo ou consulte espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam estas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, os expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazer essas coisas. Então essas coisas não agradam a Deus. Percebe? Havia um mandamento de Deus para o seu povo. Não imitem os costumes das nações. Hoje nós vemos o mundo entrando dentro das igrejas. Tudo é relativo. Ah, pastor, isso é muito relativo, né? Porque depende. Tudo a gente relativiza, percebe? Tudo a gente quer tentar fazer com que se adapte então ao nosso contexto, quando na verdade tem coisas que nunca vão se adaptar, porque não são bíblicas, porque não são de acordo com a palavra, porque não vivem aquilo que cremos, que pregamos. Então é uma linha muito fina, não é? É uma linha muito fina que a gente precisa ter muita sabedoria para conduzir os nossos filhos, né, nesse processo, sem ser a mãe chata, o pai chato, né, a mãe que fica não pode. Eu sei, eu entendo vocês, porque a gente não quer ser a mãe chata. Mas a gente tem que tomar muito cuidado por não querer ser a mãe chata, ser a mãe que permite, às vezes, aquilo que não edifica, que permite aquilo que não convém. Essa é a verdade. Né? Então, a gente precisa de pedir direção para o Senhor, nessa empreitada, né? Nessa caminhada. Então, depois eu vou ler, Efésios 5, 8 a 11. Eu quero ler também esse versículo com vocês, que dá pra gente trazer isso para esse contexto do Halloween. O apóstolo Paulo falou assim, Efésios 5, versículo 8 até o 11. Pois, antigamente, vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Em outras versões diz assim, não participem das obras da carne, das obras do mal. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Você não precisa ficar com medo de reprovar aquilo que Deus reprova. Você não precisa ficar com medo de reprovar aquilo que na sua palavra Deus já reprovou. Então, antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Hoje vocês não estão mais. Hoje vocês têm a luz. E o fruto da luz, ele produz somente o que é bom. No dia 31 de outubro, em muitos lugares, acontecem os piores atos de vandalismos da história. Porque um espírito atua nesse dia. Em muitos jovens e muitos adolescentes. Então o mundo espiritual, gente, ele é real, ele existe. A gente não pode relativar as coisas. A gente não pode, achar que tudo é comum, que tudo é normal, que tudo bem, que não tem nada a ver. Não. Né? A gente precisa entender, como o apóstolo Paulo diz aqui, não participem das obras inúteis do mal.
ou da escuridão, antes mostrem a sua reprovação, expondo-os à luz. Então, por que a gente então não deve comemorar o Halloween, ou o Dia das Bruxas, ou o Dia dos Mortos? Porque é uma comemoração que não agrada a Deus. Que não agrada a Deus. Né? Porque o Senhor, Ele condena a bruxaria, Ele condena a feitiçaria, Ele condena a invocação dos mortos. Então essa festa é uma adoração ao diabo. E por isso é uma afronta a Deus. Então você pode pensar, pastora, mas é só uma festa fantasia. Não é só uma festa fantasia. Entende? Não é porque a origem do Halloween não é só uma festa fantasia. Não foi só ali uma fantasia. Então não seja uma pessoa superficial que faz leituras naturais de tudo. Não. Nós somos seres espirituais. Amém? Nós somos seres espirituais. Então a gente precisa ter essa consciência. Ter essa consciência que nós estamos guardando a vida dos nossos filhos. Nós estamos, né, ensinando para eles princípios e valores que nós cremos na palavra de Deus, que vão ser úteis para a vida, para o crescimento deles. Então, né, no final de tudo você pode dizer assim, mas pastora, eu sinceramente acho que hoje o Halloween não tem essa conotação. Que pode ser que teve naquela época, pode ser que nasceu com essa intenção, mas hoje não, pastora. Hoje, pelo menos na minha escola, na escola do meu filho, é só uma festa fantasia, eles vão, eles se divertem, né? Nem tem bruxa, nem tem fantasma, eles se divertem, eles brincam, é só isso. Então, eu não vejo problema. Gente, se você pensa assim, eu respeito a sua opinião, eu não tô aqui para convencer ninguém, nem para dizer para você, pelo amor de Deus, não deixe o seu filho ir na festa fantasia da escola. Não é isso. A verdade é que nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós estamos vivendo aqui, mas nós não fazemos parte desse mundo. Então, quando você pensa que é só uma festa fantasia, que não tem nada demais, você está alimentando, sem você perceber de maneira inconsciente, claro, o espírito desse mundo. Né? Porque não é só uma festa fantasia, é o dia que se comemora o Dia dos Mortos. Né? É o dia que um espírito ele propaga a sua mensagem através de muitas coisas que acontecem no mundo inteiro em muitas casas. Nesse dia 31 de outubro, muitos bruxos, feiticeiros se reúnem ao redor do mundo para oferecer sacrifício ao diabo. Sacrifício de crianças é realizado nesse dia em muitos lugares. Né? Então a gente tem que perceber o mundo espiritual. O diabo não está brincando e você também não deveria brincar. Então, você quer que o seu filho entenda, então você pode chamar o seu filho para uma conversa e você vai explicar para ele como surgiu o Halloween, tudo isso que eu expliquei para vocês. Eu vou fazer, eu tenho aqui esse documento que eu escrevi para fazer essa live, eu vou ver se eu transformo ele em PDF. Eu não sei se eu consigo fazer isso hoje, mas acho que até semana que vem eu consigo. Eu aviso vocês, faço um post avisando. Eu transformo ele em PDF e vou disponibilizar lá no meu canal do Telegram, tá bom? Aí você vai ter todos os versículos, tem tudo explicadinho de como surgiu o Halloween. Então você pode fazer uma reunião com seus filhos e explicar para eles. Falar, olha, mamãe quer explicar para vocês como que surgiu o Halloween. Surgiu assim, surgiu assado, há 3.000 anos atrás. Depois a Igreja Católica oficializou essa data. Aí ganhou o nome de Halloween por causa disso, disso e daquilo. Mas não deixou de ser comemoração dos mortos. Depois nos Estados Unidos, né, ela ganhou força. E é onde hoje o Halloween é mais comemorado. Né? E é um dia que muitas pessoas comemoram o Dia dos Mortos. Então, gente, a gente tem que entender que nós estamos aqui para pregar a vida. Você pode ter uma conversa assim com seu filho, explicar para ele, né? Falar para ele, olha, eu quero te contar a história de um rei, o rei Manassés. Ele também praticava bruxaria, ele praticava ocultismo. Olha o que aconteceu com ele. Então, isso não agrada a Deus. E o ocultismo, a bruxaria, a feitiçaria, tudo isso está por trás do Halloween. Tudo isso está por trás desse dia. Tudo está por trás desse dia. Né? Então, quando você explica isso para o seu filho, conversa com ele, explica o princípio que está por trás do não pode. Né? Não é uma regra em si, não é uma ordem em si, mas tem um princípio, porque você não acredita, porque você não quer, explica, conta a história do rei Manassés, lê com ele Deuteronômio, que a gente leu aqui no capítulo 18,
onde fala claramente que essas coisas não agradam a Deus. Lê com ele Efésios 5, do versículo 8 ao 11. Ministra a palavra, os princípios da palavra no coração dele. Amém? Explica para ele. Mas se o seu filho for muito pequeno, menor de 7 anos de idade, toda essa explicação para ele talvez não vá fazer muito sentido. Talvez você vai ter que encurtar em 10 minutos, falar numa linguagem mais apropriada e adaptada para a idade dele, para que ele possa compreender. E seja sábio também, né? Nesse dia, programe a passagem de Manassés. Vocês estão perguntando? 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1 a 20. Gente, o meu canal no Telegram tá aqui na minha bio. Se você clicar no link que tá na minha bio, tá escrito lá, canal do Telegram. Aí clica lá que você vai cair. Vou deixar nos stories também, tá bom? Vou falar Efésios de novo, Efésios 5, 8 a 11. Então, a gente também precisa ter sabedoria, porque também a gente não quer ser essa mãe chata, que proíbe tudo, que não deixa a criança fazer nada, não é verdade? Então é por isso que nesses dias de Halloween, você pode talvez não mandar o seu filho para a escola, organizar algo muito legal, né, com ele. Pastora, e se a minha família comemora o Halloween, faz uma festa em família e tudo? Então você pode orar. Senhor, eu devo ir ou não devo ir? Senhor, o que eu posso fazer nesse momento? Para não também afastar minha família de mim, né? O que nós podemos fazer nesse momento? Então o Senhor vai com certeza te dar direção, te orientar, te dar direcionamento. Hoje, aqui onde eu moro, na Itália, a escola não tem o costume de fazer festa. Quando eu morava no Brasil, acontecia, né? E eu não mandava os meus filhos. Mas aqui na Itália, a escola não faz festa de Halloween. Eles têm aula normalmente e no último dia eles fazem umas máscaras de fantasia. Eles faz essa atividade para as crianças produzirem uma máscara, tudo a fantasia. E não tem uma comemoração, nada disso. Eles fazem essa máscara. Eu lembro a primeira vez que eles fizeram, eles chegaram em casa com a máscara do Halloween. E aí eu perguntei pra eles, você sabe o que significa Halloween? E eles falaram, é o dia das bruxas. E o que a Bíblia fala sobre bruxaria? Vamos ler? E aí foi onde eu conversei com eles, contei a história do rei Manassés, li Deuteronômio 18. E eu falei pra eles, então o Halloween, filho, é uma festa que invoca os mortos, que invoca os espíritos malignos, não é? Então nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos saber, será que isso convém pra gente? Será que convém celebrar essa festa? Perguntei pra eles, o que vocês acham? E eles falaram, credo, mãe, não sabia, nossa, não, Deus me livre, credo. E eles entenderam, né? Então, quando você conversa, quando você explica, você vai trazendo para os seus filhos a verdade daquilo que você acredita, os seus valores, os seus princípios, tá bom? Então é muito importante a gente seguir nesse caminho. Gente, espero poder ter ajudado vocês, espero poder ter clareado aí a ideia de vocês com relação ao Halloween. Vou transformar esse material em PDF e vou disponibilizar lá no meu canal do Telegram, tá bom? Vou deixar a live salva e eu vou pedir uma coisa pra vocês. Tô terminando a live agora aqui e vou salvar ela. Vou salvá-la. E aí eu vou pedir pra você que participou dessa live comentar aqui pra mim, assim que eu salvar a live, o que você achou dessa live. O que mais Deus falou com você, se você foi direcionada, se foi bom pra você. Então, escreve pra mim, porque o Instagram, ele trabalha com algoritmos. Então, não sei se você sabe, mas quanto mais vocês comentam nas minhas lives, nos meus posts, mais ele entrega pra mais pessoas. Então eu vou pedir, por favor, se você puder comentar, nem que seja um coraçãozinho ali agora, que eu vou salvar, e também compartilhar nos seus stories e para as mamães que você conhece, tá bom? Então eu vou salvar, espero poder ter te ajudado, espero lá o seu comentário e compartilhe, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus te dê sabedoria para você conduzir o seu filho nesse caminho, tá bom? Vou colocar o material no Telegram, não sei se eu vou conseguir hoje, mas eu vou transformar esse material em PDF e vou colocar lá no Telegram, tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês. Um grande beijo pra vocês. Comenta aqui pra mim o que foi essa live pra você. Eu tô deixando ela salva agora, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Bom dia.